Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sosthenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, por todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a ninguém vos batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não os faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura aos que perecem, mas nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para que os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmão, a vossa vocação,
E não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos quantas vezes essa palavra ela disse na glória de Deus e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em um só capítulo do livro de Coríntios é falado o nome de Jesus Cristo e exaltado mais de 10 vezes. Apóstolo Paulo estava pregando à igreja de Corinto, porque haviam ali irmãos que muitas das vezes queriam vangloriar até mesmo o nome de Paulo. Mas Paulo, sendo servo de Deus humilde, fiel e temente a Deus, temendo perder ali tudo o que ele havia conquistado através do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, temendo ali perder a própria salvação da sua alma, ele humilhou-se a si mesmo para poder exaltar o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Porque muitos queriam dizer que Paulo ele era um bom pregador, muitos queriam dizer fui batizado por Paulo, mas Paulo ele veio para ensinar que fomos batizados não por Paulo nem por Apolo ou por Cefas, não, mas sim em nome de Jesus Cristo. Fomos batizados e foi Ele quem nos chamou. E quando Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiseres e vos será feito. Ele disse: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sejais os meus discípulos. Ou seja, discípulos de Cristo e não dos homens. Porque mesmo sendo o apóstolo Paulo, tendo o poder de Deus com ele, curando os enfermos, limpando os leprosos e expulsando os demônios que vinham até ele, ainda assim ele não era digno e nem se achava digno de seu nome ser exaltado, senão o nome de Jesus Cristo. No versículo de número 7 ele diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos dias de hoje, quem tem essa esperança? Quem está esperando? Quem está esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo? A manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo virá no dia do arrebatamento, em que Ele virá buscar a sua igreja, aquela que se encontra adornada e preparada para subir aos altos céus. Mas para isso era necessário que nós fazemos como o apóstolo Paulo fez, que se humilhamos a nós mesmos e exaltamos o nome de Deus. Assim como Jesus, quando ele estava pregando o Evangelho do Reino, ele dizia que veio para que seja manifesto o Evangelho do Pai que está no céu. Humilhando a si mesmo, como ovelha muda foi levada até o matadouro, para que seja exaltado o nome do Deus Todo-Poderoso. E é para isso que eu vim aqui,
para manifestar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ao único que é digno de ser exaltado. Porque mesmo sendo através das minhas mãos uma pessoa curada, um aleijado, se levante de uma cadeira de roda, mas você não deve olhar para mim, e sim para Jesus Cristo, porque só Ele é digno de ser exaltado. Porque muitos não têm força para salvar a sua própria alma, porque não estão correndo atrás de Jesus Cristo. Eles querem ir a uma congregação, a uma igreja, quando passam um momento de dificuldade na sua vida, está desempregado, ou está doente, ou acabou de sair da prisão. Aí eu vou na igreja, eu vou procurar Deus. Mas quando vem o emprego, quando a cura é chegada, quando vem o casamento, esquece de Deus. Por quê? Porque não olharam para Jesus, buscaram somente o mantimento para si próprio. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos é poder de Deus. Por que é poder de Deus? Porque para aqueles que se encontram salvos, todos os dias a sua alma anseia partir dessa terra distante e longínqua das suas casas. Porque muitos que se acham sábios, eles acham que a sabedoria das suas palavras está em ter uma casa boa, em ter fartura e abundância de comida e bens, e boa cama para dormir, um bom carro para andar, ou uma boa moto para poder trabalhar em cima dela, ou um bom emprego, um bom salário. Mas não. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação e a vida eterna? O que adianta eu querer toda a riqueza dessa terra, sendo que eu estando apenas junto aos pés do Senhor Jesus, eu posso ter a salvação e a vida eterna? Maior riqueza é essa, que não há preço que pague pela salvação da minha alma. Não adianta eu ter boas mulheres, ou eu ser uma mulher e ter um bom marido, porque todos os prazeres dessa terra são passageiros. Um dia tudo isso vai se acabar, e todos nós teremos que enfrentar a morte. Todos nós estaremos de joelhos ante o tribunal de Cristo, e cada um terá de prestar conta do que fez, dos seus atos, de tudo aquilo quanto proferiu a sua boca, porque está escrito no livro de Mateus: pelas suas palavras sereis justificados, e também pelas suas palavras sereis condenados. E é necessário que nós venhamos se humilhar a nós mesmos, porque era isso que Deus, Ele queria de Naamã, um homem rico, tinha muitas coisas. Ele foi até o profeta Eliseu, esperando que ao menos o profeta o recebesse, mas não. O profeta Eliseu mandou seu servo Geazi para fora, ao ponto de Naamã ele ficar chocado com o que via, e muito irado, pois o profeta não podia nem o receber. Ele, que os homens se dobravam aos seus joelhos diante dele, se achava ser um rei, porque era chefe de um exército. Mas o profeta somente disse para o seu servo Geazi, para que ele vá até o rio Jordão e se banhe por 7 vezes, e será curado da sua lepra. Naamã ficou irado. Porventura na Síria não há rios melhores do que o rio Jordão e mais limpos? Mas Deus queria que ele se humilhasse. Somente isso. Se humilhasse. Porque através da humilhação de si mesmo, através da humilhação de nós mesmos, entendemos que quando se achamos sábios somos loucos. Quando achamos que nós sabemos de alguma coisa, não sabemos nada.
quando nós pensamos que já estamos nas portas dos céus aí, que não estamos, quando nós achamos que sabemos o caminho aí que não sabemos, temos que buscar a Deus. Era isso que Deus queria de Naamã, humilhação, para que ele pudesse encontrar a cura. Através dos seus servos, ele foi levado até o Rio Jordão. E ele, olhando para aquele rio, se achava humilhado, um homem de muitas riquezas, ao ponto da palavra dizer que ele esperava que o profeta chegasse até ele, estendesse a sua mão e falasse alguma coisa em nome de Deus e ele seria curado. Mas não, o profeta nem saiu para ver que caráter ou que tipo era a face dele, porque não o interessava. Se ele realmente queria ser curado, era necessário que humilhasse a si mesmo. Por isso é necessário que cada um de nós venhamos nos humilhar a nós mesmos para encontrarmos a salvação e a vida eterna. Porque muitas das vezes estamos com o nosso coração trancado, e para nós levantarmos as nossas mãos e aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma é um motivo de humilhação. Porque muitas das vezes para nós é difícil nós reconhecermos que só através de Jesus Cristo nós podemos chegar aos altos céus, mas se não confessarmos ao seu nome, não podemos encontrar o reino de Deus. Porque está escrito: quem crê em mim será salvo, mas quem não crê já está condenado. E a condenação será esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o que é as trevas? O mundo que te oferece a prostituição, a maconha, o cigarro, a cerveja, a cachaça, todos aqueles prazeres que para a sua carne são prazerosos, ao ponto de se arrepiar. Ao homem ver uma mulher andando seminua, ou uma mulher ver um homem sensual e desejar e cobiçar, pode ter um prazer duradouro, mas não é comparado à eternidade, à salvação e à vida eterna. Aos homens que serão condenados, serão comparados a nada, serão desprezíveis aos olhos de Deus. Porque Deus vai virar as costas e nunca mais vai querer ouvir ser profanado o seu nome. Imagine que o irmão Adriel chegou perante o tribunal de Cristo e ele orou para o irmão Adriel e disse: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, porque praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? É o pecado que você está confortável nele. Ele não te traz mais o constrangimento. Você está nesse pecado, mas não gera arrependimento. Você acha que é normal. Então, a partir daquele dia, o Deus Todo-Poderoso que criou todo o ser humano, todas as árvores do campo, a qual você tem o alimento, ele virará as costas para aquele servo mau e imprudente. Ele nunca mais vai querer ouvir, sequer citar o seu nome, porque está escrito que será abandono de sua face. Visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu, Deus
pela sua sabedoria aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque outros dias eu estava falando para alguns amigos que trabalham juntamente comigo, entregadores de delivery. Vocês buscam ter um carro bom, uma casa boa, uma moto boa para fazer as suas entregas. A única coisa que eu quero é que o meu Jesus, Ele venha logo para me buscar. Para mim não interessa ajuntar muitas riquezas. Mas eu tenho que preparar uma casa boa, um caminho bom, porque meu filho que vem após mim, ele tem que ter um conforto nessa terra. E aí, o que eu tenho que preparar para o meu filho é apresentar para ele o caminho, a verdade e a vida, porque sem a qual ele não poderá ser salvo. A esperança minha é que um dia desses, aí na rua, eu possa estar pregando o Evangelho e talvez tomar um tiro. Não que eu queira, mas para que se cumpra essas palavras. Porque se eu disser eu quero morrer ali na praça pregando o Evangelho, eu vou estar mentindo para mim mesmo. Porque talvez eu não queira. E aí? Eu vou prestar conta dessas palavras diante do tribunal de Cristo. O que adianta eu dizer eu quero ser preso por amor ao Evangelho, chegar no dia da minha detenção e eu contratar um advogado? Eu estava mentindo. E no dia do juízo também eu vou prestar conta dessas palavras. Mas se isso acontecer, não é porque eu quis, mas apenas vai estar se cumprindo o que está escrito neste livro. Vocês serão perseguidos e mortos por causa do meu nome. Isto é loucura aos olhos dos homens. É loucura, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para aqueles que são convertidos ao Evangelho de Cristo, é sabedoria. São delícias os manjares e as palavras que vêm do alto. Porque morrer para mim é lucro e viver para mim é ganho. Assim dizia o apóstolo Paulo. Porque se eu morrer, a minha alma irá para um descanso. Mas se eu viver, maior ganho terá para o Evangelho de Deus, porque ainda poderei ficar aqui ganhando almas. Ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo, que é o único que é digno de ser exaltado. Porque a sabedoria, aqueles que se acham sábios são loucos, ao ponto do Evangelho de Deus ele estar olhando que Caifás, o sumo sacerdote, ele rangia os dentes e rasgava as suas vestes, irado, com inveja, porque ele olhava para si mesmo e ele falava: o povo fala que eu tenho muita sabedoria. Ele falando para si mesmo e dizendo: Caifás, como você sabe? Porventura há em Israel um juiz mais sábio do que Caifás? E quando chegaram ali os seus conservos dizendo que o povo chamava Jesus de juiz justo, motivo de muita ira para ele, que era um fariseu. Por isso a sabedoria dos homens aos olhos de Deus é loucura. Porque um certo homem rico se achava sábio. Ele olhou para a sua vinha e os seus celeiros não cabiam tudo aquilo que o seu campo produzia. E ele, se achando sábio, ele olhou e disse: já sei o que eu vou fazer, vou derribar esses celeiros e construir maiores, e assim eu vou conseguir guardar todo o meu mantimento.
E quando ele conseguiu guardar todo o seu mantimento, ele olhou para aquele mantimento que ele tinha. E ele olhou e disse: eu já tenho comida e bebida para muitos bens. Direi a minha alma: come, bebe e folga. Deus, o próprio Deus, olhando do céu, disse para ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você pode achar que amanhã você vai acordar, ou que você vai sair na rua e o carro pode passar e não te atropelar. Mas e aí? E se amanhã te pedirem a tua alma? O que tens preparado? Para quem será? João, capítulo 14 e versículo 6. Está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Morreu hoje ali um rapaz, mas ele era um menino bom, já está no descanso, será? Você tem certeza do que você está falando? Olha, veja, hoje morreu o irmão Adriel atropelado num acidente de trânsito, mas ele era crente e carregava a Bíblia debaixo do braço. Mas você tem certeza que ele foi para o céu? Se todos os dias não analisarmos a palavra e se arrependermos toda manhã, quando nos levantamos da nossa cama, olharmos para o céu e dizer: graças te dou, ó Pai, porque deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E que se não fosse pelas suas mãos, eu não estaria de pé, não teria um emprego, uma casa ou comida para que pudesse comer. E não somente isso, mas a salvação e a vida eterna. Por isso é necessário que cada um de nós venhamos se arrepender e humilharmos a nós mesmos, ao ponto de se dobrarmos os nossos joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, desse Jesus que disse: eu sou, e dizemos: eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. E querer todos os dias estar perto apenas dos teus pés, próximo, porque se apenas nós estivermos perto dos pés de Jesus, já é o ponto que o ser humano pode chegar. Porque um dia, não neste reino, porque o reino do nosso mestre não é aqui. Quando estivermos no reino dele, o veremos face a face. E eu duvido que qualquer um de nós que estamos aqui poderá ficar de pé diante do Todo-Poderoso. Não é achado o homem, pois João, discípulo de Jesus, que foi perseguido por amor ao Evangelho, espancado, caluniado, preso, jogado sozinho na ilha de Patmos, quando ele se encontrou diante do Todo-Poderoso, ele caiu como um morto e não poderia ficar de pé diante do soberano e todo-poderoso Senhor Jesus Cristo.
Porque muitos não compreendem. Como pode? Nicodemos, um homem estudado, conhecedor da lei, ele olhava para Jesus e dizia: como pode ser isto? Não te glories porque te digo isso. Como pode ser isto? Como pode um homem nascer de novo, mesmo sendo velho? Como pode um homem que outrora estava aí no mundo, usando drogas, se prostituindo, bandido, criminoso, andando com uma metralhadora ou com uma calibre 38, não importa, até mesmo com a 22 no bolso, e hoje ele mudou dessa forma, porque o Evangelho de Deus é loucura. Como pode uma mulher que outrora era uma prostituta, como pode um homem que andava caindo pelas ruas, tomando cachaça, bebendo cerveja, e hoje está aí, mudado de vida, pregando o Evangelho do Reino? Porque está escrito: mas Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque os doutores da lei estão nas suas mansões, estão no seu conforto, mas uma coisa que ele, que acha que nós somos loucos, ele não pode ter é as mansões celestiais, porque isso ele não conhece. Porque Jesus, aquela mulher samaritana dizia para ele: os judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, mas os nossos pais adoraram neste monte. E foi Jacó quem construiu esse poço. Mas Jesus, ele não veio para te trazer um lugar de adorar. Jesus disse: virá um tempo, e é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é isso o que ele quer de cada um de nós. Que nós venhamos nos humilhar a nós mesmos, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma e adorá-lo em espírito e em verdade. Somente isso que Deus quer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas tudo que Jesus oferece é salvação e vida eterna. Somente essas palavras que eu tenho para deixar. Que Deus venha abençoar cada um e que cada um possa se converter dos seus maus caminhos e entender que só existe um caminho e sem ele ninguém pode encontrar a vida eterna. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.